Olá, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse tema, a morte. Essa é a segunda parte. A primeira parte está no nosso canal, tá bom? Você pode ver sobre esse assunto. Queremos abordar hoje as principais dúvidas e perguntas e textos aparentemente complicados. Porém, vamos fazer uma breve revisão? O que acontece após a morte? Bom, estudamos que a morte não é o fim e que, de acordo com as Escrituras, todas as pessoas que morrem, independente da sua idade, independente da sua classe social, independente da sua conduta, da sua ética, todos vão para o pó. Gênesis 3,19. E o fôlego, ou seja, o espírito, a palavra grega pneuma, o ar, volta para Deus. Não há conhecimento nesse fôlego. A Bíblia diz que no mesmo dia perecem os pensamentos. Salmo 146, versículo 4. Ou seja, o homem deixa de existir. Aprendemos também que a morte, ela é o fim de todas as coisas e que o homem não tem uma alma, que o homem é uma alma. E lembramos que a palavra alma, no sentido bíblico, não é uma entidade fora do corpo. Alma, no sentido bíblico, é pessoas, criaturas, vidas. E a alma, consequentemente, também morre, porque a alma não é imortal, a alma é mortal. Tranquilo? Aprendemos que, para entender a morte, temos que compreender a vida. A vida, a matemática da vida é o pó da terra mais o fôlego da vida. E entendemos também que o homem passou a ser uma alma. Ele não tem uma alma. Ele é uma alma. Perfeito? A palavra espírito, ali de Salmo 146, versículo 4, é a palavra hebraica ruach e do grego pneuma, que seria a mesma coisa de sopro, ar, brisa. Aprendemos que a recompensa dos justos não será quando ele morre, mas quando vier o Supremo Pastor, segundo o livro de 1 Pedro 5,4. Essa será a bendita esperança, Tito 2,13, o glorioso retorno de Jesus nas nuvens com poder e grande glória. Perfeito? Mas eu quero falar bem breve sobre a morte. A morte, podemos compreender que ela tem três conceitos. Existe a morte no sentido espiritual, morte temporal e morte eterna. A morte espiritual, a Bíblia diz, é aquele tipo de morte que você está totalmente alheio às coisas de Deus, que você está distante do Pai. Lembra que o Senhor Jesus falou para aqueles discípulos que eles deveriam deixar os mortos enterrar os próprios mortos? Essa morte espiritual é aquela mesma morte que Jesus falou na parábola do filho pródigo, aonde aquele filho pródigo retorna aos braços do pai e ele diz para aquele irmão mais velho: este meu filho estava morto e reviveu. Essa é a morte espiritual. Um dia nós éramos mortos espirituais. O segundo conceito de morte é a morte temporal, que foi o que nós estudamos na aula anterior. Inclusive tem aí no nosso canal, você pode assistir. O tema é: o homem é mortal ou imortal? Essa morte, a morte temporal, é essa morte que nós levamos os nossos queridos, para a sepultura, e ali diante do cemitério nós choramos. A Bíblia diz que essa morte é a morte comparada a um sono, não é um sono, é comparada, tá? E ali não tem conhecimento nem projeto de coisa que se faça. Não há nenhum tipo de projeto. Ou seja, os mortos, resumindo, não sabem de nada. E o terceiro conceito de morte é a morte eterna. Essa morte eterna é a segunda morte que o discípulo da ilha de Pátmos fala. E é a morte definitiva. Essa morte aqui é a morte definitiva. Ela vai acontecer, de acordo com a palavra de Deus, na ressurreição dos injustos. De acordo com Apocalipse 20, 1 ao 3, depois de 1000 anos. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, João 5, 28, 1 Tessalonicenses 4, 16. A segunda ressurreição é a ressurreição
dos ímpios, a ressurreição do juízo. Essa é a morte definitiva. Tudo bem? Agora eu trouxe aqui para vocês alguns textos para poder embasar que a segunda morte ela não tem a ver com fogo eterno, ela não tem a ver com tormento eterno. Isso tudo é uma grande mentira. Se a alma não é eterna, como é que ela vai queimar a eternidade? É uma grande contradição. A Bíblia diz que os ímpios perecerão. A Bíblia diz que os ímpios não mais existirão e como palhas eles serão queimados. Tá? Mas a Bíblia fala daquela morte eterna, o fogo eterno. A palavra eterno ali, meus amigos, no grego é a palavra aionios. Essa palavra, quando está relacionado ao que é perecível, ela tem o seu fim. Ela tem o seu fim. Quando ela está relacionada com o que é eterno, ela tem sua importância. Percebe? Tanto que a Bíblia diz lá em Judas que Sodoma e Gomorra foram condenados num fogo eterno. Ora, Sodoma e Gomorra não existe mais. Percebe? Então, quando fala do fogo eterno, é exatamente a segunda morte, mas no sentido definitivo. Perfeito? Vamos agora para alguns textos que dão dúvidas a respeito do tema que nós já estudamos na nossa aula anterior. Por exemplo, abra a sua Bíblia, Gênesis 35, 17 ao 18, fala que Raquel ela morreu de parto. E quando a Bíblia diz que Raquel estava ali em dores para ter o seu filho, e então Raquel, ao sair a alma, chamou o filho de Beroni, porém o pai chamou de Benjamim. Meu amigo, o que é que você entende com esse texto? Então Raquel, ao sair-lhe a alma, aí entre parênteses aqui, porque morreu. Não dá a entender esse texto que a alma, ela saiu e deixou Raquel? Vamos para outro texto que gera uma segunda interpretação? Por exemplo, Atos 20, 20. Paulo fez um sermão e se estendeu um pouco, e a Bíblia diz que um garoto acabou adormecendo, né? E ele caiu de fato da onde ele estava ouvindo a mensagem de Paulo. Aí a palavra do Senhor diz, em Atos 20, 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçou e disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Olha que texto forte, amigos. Nós estudamos que a alma não é uma entidade fora do corpo, como pensam os paganistas, né? A religião pagã, né? O paganismo, melhor dizendo. Mas esse texto dá a entender que a alma deixou o menino. E para finalizar, o segundo texto é esse de 1 Reis 17, 22, quando fala da história de Elias. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Elias. Ou seja, Elias vai visitar um menino que havia morrido, um rapaz, e ele orou. E a Bíblia diz o seguinte, o Senhor ouviu a oração de Elias, e o espírito do menino voltou, e ele reviveu de novo. Agora a palavra aí não é alma, mas é espírito. Dá a entender aí, certo, que o espírito é uma entidade. Dá ou não dá? Mas só que nós vamos compreender o porquê desses três textos, dando a entender que tanto alma como espírito são entidades, né? Isso são textos que muitas vezes os espíritas usam, muitas vezes as religiões, as igrejas cristãs usam para embasar exatamente a doutrina da imortalidade da alma. Aparentemente parece uma contradição daquilo que estudamos. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meu amigo. A Bíblia não tem contradição. E sempre é importante você estudar a Bíblia e ter pelo menos umas duas traduções. Certo? Eu vou pegar esses mesmos textos em outra tradução. E olha o que diz aqui. O primeiro foi o caso da Raquel, lembra? Porém, Raquel estava morrendo e antes de dar o último suspiro. Ou seja, a alma naquela tradução ali, ela tem um sentido de suspiro. Já nessa nova versão internacional diz assim, ó, já ao ponto de sair-lhe a vida quando estava morrendo. A alma nesse sentido aqui, na nova versão internacional, está no sentido de vida. Então, entendendo nesse sentido, a gente desmistifica essa ideia de que a alma é uma entidade fora do corpo, e que a Bíblia embasa a questão da imortalidade da alma, melhor dizendo. Compreende? Vamos para os demais casos. O caso de Paulo, né? Que foi a questão do menino, né? Que ele orou, e também o caso de Elias. Mas já,
antes de ir para a questão de Paulo e de Elias, entenda que a palavra alma, ela tem vários sentidos. Etimologicamente, alma significa pessoas, certo? A palavra alma do hebraico é nefesh, ser vivente. Gênesis 2,19 diz que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Esses textos dão a entender coisas diferentes daquilo que nós estudamos. Porém, alma e espírito têm vários sentidos, tudo depende do contexto, certo? Por exemplo, a alma pode ter a conotação de vida, certo? Não significa que a alma é uma entidade fora do corpo. Por exemplo, aquele primeiro texto lá que fala da Raquel, né? A alma o deixou. Na realidade, ali a alma não é uma entidade que deixa. A alma ali é o sentido de quê? De vida. A vida a deixou, né? Levítico 17:11 fala, porque a alma, ou seja, da carne está no sangue. Em outra tradução diz, a vida da carne está no sangue. Texto do Paulo, né? Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçou e disse, não vos perturbeis a sua alma. Ou seja, a alma aí não é no sentido de entidade fora do corpo. Mais uma vez, torno a repetir. A alma aí é no sentido de vida. Perfeito? E o texto de Elias, nessa tradução aqui, diz que, aliás, de Paulo, né? Não vos perturbeis, porque a vida está nele, né? O texto de Elias, né? O Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele. O Senhor ouviu a oração de Elias e o espírito voltou no menino. Então, quando você vê espírito, dá a entender que o espírito é uma entidade que vai e volta. Só que espírito aí está no sentido de quê? De vida, como alma está no sentido de vida, certo? Tanto o espírito como a alma, elas têm uma conotação, elas têm um sentido dentro do contexto que ela esteja. Espírito pode significar índole, caráter, pensamento, sentimento. Por exemplo, a Bíblia diz, irá diante dele o espírito de Elias. Ora, é porque o Elias se reencarnou ali em João, como pensam os espíritas? De maneira nenhuma. Está relacionado ao caráter de Elias. Que Elias era um homem que viveu num tempo de apostasia, assim como João Batista viveu nesse período. Percebe? Então, a palavra espírito, a palavra alma, tudo está dentro de um contexto e pode significar diversas coisas, exceto uma entidade fora do corpo. Tá? Tire isso da sua cabeça. Isso é paganismo. Certo? Isso é paganismo que entrou na Igreja de Roma, na Idade Média, e da Igreja de Roma passou para as igrejas evangélicas. A alma do homem não é imortal. A alma do homem é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Perfeito? Então, meus amigos, espírito também pode ter um sentido de ânimo. Meu espírito se alegra, o meu espírito se entristece, né? Sempre você deve ver dentro desse contexto, dentro desse sentido. Perfeito? Eu trouxe 3 situações aí para a gente finalizar. Uma foi o caso do ladrão na cruz, que me pediram. Outra foi uma que eu trouxe à parte. Essa ninguém me pediu, mas eu achei interessante, trouxe aí, que foi a consulta do primeiro rei de Israel a uma mediúnica. E outro caso, para finalizar, foi a história do rico e do Lázaro. Essa é a mais polêmica. Perfeito? Vamos ao primeiro caso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao versículo 43. Aí fala que Jesus estava no meio de 2 ladrões e Jesus estava ali nos seus últimos momentos e os 2 ladrões começaram a reclamar de Jesus. Porém, um deles se sensibilizou e no seu último momento ele fez uma oração. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando é que os salvos vão para o paraíso? Lembrando que salvos são aqueles que aceitam Jesus, por caso do ladrão. Lembrando que salvos são aqueles que são justificados por Jesus. Também é o caso do ladrão ou qualquer outro caso. Tá? Quando é que eles vão, de acordo com a palavra de Deus? Quando Jesus voltar. Não é isso? Tito 2, 13. 1 Tessalonicenses 4, 16. Certo? 1 Pedro 4, 5. Só que dá a entender esse texto, meus amigos, que o ladrão foi para o paraíso naquele dia.
após a morte. Percebe? Agora, se nós entendermos esse texto e colocarmos uma vírgula depois da palavra hoje, existe uma tradução ecumênica que ela é interessante. Ela traz uma vírgula depois da palavra hoje. Em verdade, digo hoje, vírgula. Estarás comigo no paraíso. Muda o sentido, a vírgula, sem sombra de dúvida. Não que aquele ladrão iria para o paraíso naquele dia, mas que a promessa ele recebeu naquele dia. Em verdade, digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Essa vírgula tem muito sentido, apesar que no original não existe vírgula. Mas essa vírgula tem um sentido. A grande pergunta que nós temos que fazer ao texto é se Jesus foi no paraíso naquele dia. E de acordo com João, capítulo 20, versículo 17, Jesus não foi para o paraíso naquele dia. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Maria foi tocá-lo e disse: mulher, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Percebe? Essa é a segunda afirmação. A terceira afirmação, que aquele ladrão não foi morto naquele dia. Percebe? Jesus foi morto naquele dia, mas aquele ladrão não foi morto naquele dia. Como assim? A Bíblia diz lá em João 19, 31 ao 33, que os soldados foram quebrar as pernas dos condenados. E quebraram as pernas dos dois condenados, do lado direito de Jesus e do lado esquerdo. E não quebraram de Jesus. Por quê que quebraram dos dois ladrões e não quebrou de Jesus? Porque o único que estava morto naquele dia da promessa foi Jesus e não os ladrões. Percebe? Por isso que essa vírgula depois do hoje faz um sentido. Não que ele foi para aquele dia, para o paraíso, mas que a promessa foi naquele dia. Amém? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é interessante. Moisés recebeu instruções para conduzir o povo de Israel para Canaã. Só que aquele povo era um povo que era altamente pagão, é um povo que sacrificava os seus filhos passando pelo fogo. Inclusive o rei Manassés seguiu esse costume. Isso causou uma tristeza muito grande aos olhos de Deus. Então Moisés recebeu instrução para dizer, olha, diz para o povo, Moisés, para não seguir os costumes das pessoas que ali vão morar. É tanto que Moisés foi expulsando aquele povo, né? E qual era o costume deles? Eles praticavam feitiçaria, encantamento, era espírita. E isso para Deus era repugnante, era abominável. E é interessante que, por ironia, o primeiro rei de Israel começa a fazer as práticas pagãs, que foi Saul. A Bíblia diz que Saul começou a se desviar do caminho de Deus, ao ponto do Senhor não falar mais com Saul. Certo? Ele buscava a Deus e Deus estava em silêncio, porque ele havia se afastado de Deus ao ponto que a voz de Deus não era mais ouvida por ele. E nesse período, o rei Saul, morreu o profeta Samuel. O profeta Samuel foi quem ungiu Saul. Então era alguém muito admirado pelo próprio rei. E agora ele estava cercado diante do exército dos filisteus, e ele, com medo, não tinha mais como buscar Samuel, porque Samuel havia morrido. Deus não respondia a ele por meio do sumo sacerdote, do Urim e do Tumim, que eram as duas pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. E como um momento de desespero, meus amigos, ele buscou um espírita. Já pensou? E a Bíblia diz que em 1 Samuel, capítulo 28, do 7 ao 9, ele foi à procura de uma mulher que consultava espíritos. E encontrou uma lá em Edom. Só que ele não foi como rei, ele foi disfarçado. E ao chegar lá, a mulher ficou assustada, porque o mesmo rei, mesmo Saul, fez um decreto para exterminar todos os espíritas, todos os médiuns, feiticeiros. E ela disse, olha, por que você está preparando uma armadilha para mim? Aí o rei tirou aquela capa, né? Agora ele se revela de fato quem ele era e fez um juramento. Olha, juro pelo nome do Senhor que você não será punido por isso. Eu quero que você faça um favor para mim. Eu quero falar com Samuel. Detalhe, Samuel havia morrido. Samuel havia morrido. E a Bíblia diz
que Saul ele foi infiel porque ele consultou uma mediúnica, certo? E isso é um fato. E é interessante que a mulher chega para ele e diz assim: quem eu devo fazer subir? E ele respondeu: Samuel. Preste atenção nessa pergunta dessa feiticeira, dessa espírita: quem devo fazer subir? E aí a Bíblia diz, no versículo 13 e 14, que aquela mulher viu uma figura, viu um fenômeno, e ela se espantou. E aí Saul disse: não tenha medo. O que você vê? Preste atenção que quem vê não é Saul, mas quem vê é a mulher. E ela começa a relatar: vejo algo como um Deus que sobe da terra. E o rei perguntou: como é a aparência dele? É um velho envolto em um manto. Percebe que quem dá as características é a mulher feiticeira? Aí a Bíblia diz o seguinte, Saul, entendendo que era Samuel, se curvou perante ele. Meus amigos, quem era esse ser? Quem era essa figura semelhante a um Deus? Meus amigos, com toda certeza não era o profeta Samuel. A Bíblia diz que os mortos nada sabem, Eclesiastes 9:6. A Bíblia diz que tantos os que são fiéis ou infiéis estão na sepultura, Eclesiastes capítulo 3. Quem era esse ser? Quem era essa aparência? Sabe por que não era Samuel? Porque se fosse Samuel, o mais correto, o versículo 11 do capítulo 28 de 1 Samuel, era ela dizer o seguinte: quem eu devo fazer descer? Porque se Samuel é justo, como de fato, ele não deveria estar embaixo, deveria estar em cima. Percebe? Então, se ele estava embaixo, não era Samuel. Se eu entendesse que o homem vai para o céu após a morte, então era para ela ter dito assim para o rei: quem eu devo fazer descer? Mas ela não disse isso. No versículo 11 ela disse: quem eu devo fazer subir? Quem era esse ser? Quem era essa figura? Ora, meus amigos, de acordo com 2 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Percebe que vai aparecer muitos milagres, prodígios, aparições. Talvez alguém que você conheça viu alguém que morreu, viu as vozes, segredos, detalhes. O diabo, ele tem poder de transfigurar. Não se iluda. Não acredite na mentira da serpente, que pregou lá no Éden, dizendo que o homem não morreria. Estudamos sobre isso. Os nossos pais acreditaram nessa grande mentira. E essa grande mentira é o que está sendo pregado hoje. Na igreja de Roma, quando se fala em céu, purgatório e inferno pós a morte, e também está sendo pregada em muitas igrejas evangélicas, infelizmente. É o vinho da Babilônia, ensinamento do paganismo. E essa doutrina da imortalidade da alma, ela entrou na Idade Média, por meio de Constantino. Não se deixe enganar, não dê ouvido à voz da serpente. Ali era o próprio demônio, ali era o diabo, ali era a antiga serpente, Apocalipse 12, versículo 9. E para finalizar, meus amigos, vamos à história mais interessante. Pegue a sua Bíblia, estamos chegando ao final. Lucas capítulo 16. Aí fala de duas pessoas. Uma era uma pessoa rica, que não aparece o nome dele, e a outra era uma pessoa muito pobre, chamado Lázaro. Lázaro não era só pobre, Lázaro era mendigo. Lázaro tinha feridas. E a Bíblia diz que este homem rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia no luxo. Era um homem que esbanjava riquezas, era um homem que esbanjava fartura. Diante dele havia um mendigo chamado Lázaro. Lázaro estava ali fora, à beira do seu portão, esperando alimento, esperando comida, esperando migalhas cair da mesa do rico. E em vez disso, a Bíblia diz, os cães vinham lamber as suas feridas. Dois grupos de pessoas, um representando pelo rico e outro representando pelo mendigo. Chegou o dia em que o mendigo morreu, ou seja, a morte veio primeiro para o pobre, para o mendigo, para o necessitado.
E a Bíblia diz que os anjos os levaram para junto de Abraão. Esse foi um enterro que talvez nem os cachorros foram. Já o rico também morreu. E ele foi sepultado. Imagine o enterro de uma pessoa rica, né? Antigamente, nos tempos bíblicos, as pessoas pagavam a outra para chorar. Muita gente chorando, uma lamentação só, luto, aquele caixão todo na madeira maciça, ou seja, muito dinheiro naquele enterro. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 23 que no Hades, na sua tradução aí diz no inferno, tá? Mas no original a palavra grega é Hades, onde estava sendo atormentado. Essa história é exatamente uma história usada no Novo Testamento para falar do tormento, ou para defender a doutrina da imortalidade da alma. No Hades, onde estavam sendo atormentados, a Bíblia diz que aquele homem rico olhou por cima e viu Abraão de longe. E com Abraão estava Lázaro ao seu lado. Parece que as coisas agora se inverteram, né? Quando Lázaro estava vivo, era sofrimento. Agora, após a morte, de acordo com essa história aqui, as coisas inverteram. Então, a Bíblia diz que chamou, ou seja, aquele rico, num grito de desespero, entoou essa oração, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do meu dedo de água. Já pensou? E refresque a minha língua, até parece que dá para refrescar, né? A ponta do dedo com água, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Percebe? Versículo 25. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-se que durante a tua vida você só recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro, esse pobre mendigo, recebeu coisas más. Mas agora, porém, ele está sendo consolado aqui. E você está aí no sofrimento. Além disso, há entre nós um abismo muito grande, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu. E aí ele faz uma outra oração. Então eu lhe suplico, Pai Abraão, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Olha a oração dele. Pois lá tem quantos irmãos? 5. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, apela a ele pela terceira vez. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, com certeza eles vão se arrepender. Versículo 31. Abraão respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aí, meus amigos? Vamos entender esse texto? O capítulo 16 de Lucas, a história do rico e do Lázaro. É uma história ou é uma parábola? O que é que vocês acham? Segunda pergunta. Para quem essa história foi direcionada? Jesus falou essa história para quem? Para os religiosos, os fariseus. Por que Jesus contou essa história para os fariseus? Porque a Bíblia diz, no versículo 14 do capítulo 16, que eles eram avarentos, eles eram egoístas, eles eram amantes do dinheiro. E terceiro ponto, Jesus contou esta parábola, que é uma parábola, depois vou dizer por quê, ou essa história, como você queira entender, porque os fariseus acreditavam que uma pessoa rica é porque tinha aprovação de Deus. E uma pessoa pobre porque tinha reprovação de Deus. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Os filhos, a saúde, e 3 amigos foram aconselhar Jó. E foram dizer que Jó estava em pecado, porque ele estava na reprovação de Deus, porque ele estava pobre, estava sem filhos, estava doente. Percebe a teologia? Isso foi tão forte que até entre os discípulos, eles encontraram uma situação meio que parecida com a de Jó. A Bíblia diz lá em João capítulo 9 que eles viram um homem cego. Eles perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou? Foi este ou foi seus pais? Para que este nascesse cego. E Jesus falou, nem ele, nem seus pais. Isso foi feito para revelar a glória de Deus. Percebe? Jesus quis mostrar para os fariseus
que o fato de você ser rico, bem-sucedido, não quer dizer que você tem a aprovação de Deus. E o fato de você ser pobre, mendigo, necessitado, desempregado, doente ou enfermo, você tem a reprovação de Deus. Percebe que o que a teologia da prosperidade prega é exatamente o que os judeus acreditavam? E a ideia do Senhor foi contrário a esta. Rômulo, por que isso não é uma parábola? Por que essa história é literal? Se essa história for literal, meus amigos, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. A primeira dificuldade que nós vamos enfrentar é o seguinte: se você não for mendigo, tá? Você não vai para o céu. E quem é rico vai se perder. Se eu entender essa história como literal, eu vou ter que aceitar essas lições. Se eu não for um mendigo, não me salvarei. E todo rico vai se perder. Ou seja, o próprio Abraão era riquíssimo e vai se perder. Primeira contradição. A segunda contradição, se eu entender que essa história é uma história literal, essa história está contrariando toda a Bíblia. Eclesiastes capítulo 9. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. A Bíblia diz que não há projeto, nem conhecimento, nem planos após a sepultura. A Bíblia diz que os mortos não te louvam. Salmo 146, versículo 4, diz que o espírito perece no mesmo dia que acontece a morte. Se eu entender essa história como literal e não como uma parábola, ela está contradizendo toda a Bíblia. Por que essa história, se eu entender essa história como literal e não uma parábola, eu vou ter que aceitar que esse seu de Abraão é enorme. E a grande questão é o seguinte: aqueles que morreram antes de Abraão foram para onde? O próprio Abel, que era um homem justo, ele foi para onde? E o próprio Abraão foi para onde? Para o próprio seio dele? Se eu acreditar que essa história é literal, meus amigos, nós temos que entender uma coisa. Como é que uma alma tem dedo? E se ela tem dedo, ela tem mão. Se ela tem mão, ela tem braço. Como é que uma alma tem língua? Se ela tem língua, ela tem boca. Se ela tem boca, ela tem rosto. Se ela tem rosto, ela tem cabeça, tem corpo. Percebe? E o mais terrível de tudo, se eu acreditar que essa história é literal, não é uma parábola, o mais sinistro de tudo, o que coloca mais em dúvida o caráter de Deus, é que algumas pessoas vão estar no céu e outras vão estar no inferno. Ao ponto de você poder ver quem está no inferno e quem está no inferno ver você que está no céu. Percebe? Agora imagine a situação. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você teria prazer, você estando no céu, que Deus livre a sua mãe estar no inferno? Percebe que essa história não é literal, não pode ser literal. E se essa história não é literal, é uma parábola, então nós temos que entender exatamente qual é a ideia da parábola. Por que Jesus falou essa parábola? Ele estava querendo explicar o que existe após a morte? De maneira nenhuma. O sentido dessa parábola era ensinar para os fariseus que pensavam que a prosperidade era sinônimo de aprovação do céu, que não tem nada a ver do que eles pensavam. Jesus quis mostrar para ele exatamente que muitas pessoas que sofrem nesse mundo, certo, estão sendo preparadas e capacitadas para o céu. E que nós temos responsabilidade de ajudar alguém que é mais necessitado do que a gente. Essa é a lição que Jesus quis mostrar para os fariseus, para os religiosos do tempo dele. Tem sempre alguém, meu amigo, que tem mais necessidade do que eu e do que você. E esse alguém sempre vai precisar da sua ajuda. Você não precisa ser rico que nem esse homem da parábola, mas o que você tem, você pode ajudar alguém. Essa é a primeira lição. A segunda lição que essa história nos traz, que não tem nada a ver com a respeito do que existe após a morte, a segunda lição é que as coisas na Terra ela vai mudar quando Cristo voltar. Eu vi uma frase interessante essa semana que dizia o seguinte: se tudo não der certo na sua vida e você for para o céu, então tenha certeza que tudo deu certo. Entende a frase? É interessante que
A palavra Lázaro significa Deus me ouviu. E aí a gente pode questionar, mas como é que Deus pode ouvir um cidadão numa situação dessa? Meus amigos, Deus tem forma de trabalhar diferente da nossa. E o sofrimento é algo pedagógico. Se a gente passa por uma prova, por uma luta, tenha certeza de uma coisa: Deus não está nos preparando para algo melhor. Tem muitas lições que nós podemos tirar daqui. A outra lição é que depois da volta de Jesus, depois do retorno de Cristo, não tem segunda chance. Na parábola, Abraão, retratado aqui pela pessoa de Deus, diz que há um abismo entre os que estão do lado do céu e os que estão na perdição. E que, mesmo após esse abismo, ou seja, a Bíblia diz que vai haver a ressurreição dos justos e dos injustos. Está lá em Atos, capítulo 24. E mesmo os injustos ressuscitando na segunda ressurreição, o caráter deles continua do mesmo jeito. A Bíblia diz que ele impõe a Lázaro, manda Lázaro. Olha que coisa estranha, né? Ou seja, ele nem sequer pede, ele manda. Ou seja, mesmo lá numa situação de perdição, o caráter permanece. Então nós temos aqui uma outra lição. O caráter tem que ser mudado antes da volta de Cristo. E os sofrimentos têm exatamente esse objetivo. O caráter não muda após a sepultura. Esse homem rico continuava da mesma forma que ele baixou a sepultura, arrogante, prepotente. Conhece alguém assim? Quais são as outras lições? As outras lições é que a palavra de Deus, quando ele diz ele tem Moisés e os profetas, ele está se referindo à palavra de Deus. Esse era o nome que era dado à Bíblia. Tem mais poder, tem mais argumentação do que alguém que ressuscita. E aí eu faço aqui uma aplicação final. Eu desafio a qualquer lar que não tenha um exemplar da Bíblia. Pelo menos um. Essa história que eu não conhecia, que eu não sabia, está fora. Você tem ali Moisés e os profetas. Você pode extrair dali lições extraordinárias para a sua vida. Você pode encontrar a Bíblia num instante de qualquer residência. Ali você sabe o que existe após a morte, ali você sabe que Cristo voltará, ali você sabe da mentira de Satanás, que é a imortalidade da alma, que o homem não morre. Meus amigos, não se deixe enganar, porque o próprio personagem, Abraão, responde àquele homem rico: ainda que ressuscite alguém dos mortos, ele não ouvirá. E por ironia, a Bíblia diz em João 12, do 9 ao 10, que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, que não tem nada a ver com a parábola, tá? E esse Lázaro, Jesus ressuscitou. Em vez do povo judeu, dos fariseus, serem convencidos por esse fato, pelo contrário, eles queriam tão só matar Lázaro e também queriam matar Jesus. O maior milagre de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para o quê? Matar também Lázaro. Lembra o que foi que Abraão disse? Se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Eu quero fazer agora um apelo ao seu coração. Meu amigo, a palavra do Senhor diz que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Talvez você esteja passando por uma luta, uma tribulação que não tem fim. Mas lembre, se nada der certo nessa vida, e se você for para o céu, tudo deu certo. Não importa se você está passando necessidade, materiais, não importa se seu esposo lhe abandonou, não importa se você foi traída por alguém, se você está doente, não importa a pandemia que você está passando, não importa o quão você sofre, mas sabe de uma coisa: se Deus que fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E as bênçãos do Senhor não estão para essa vida, mas está para a volta de Jesus. Essa é a bendita esperança, meu amigo. Não se deixe iludir por essa vida, nem pelo que o inimigo possa te oferecer. Tudo vai passar, mas aqueles que creem em Jesus permanecem para sempre.
Que Deus te abençoe, que você seja fiel que nem o Lázaro, em nome de Jesus.